Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wroblewski e hoje vamos falar a respeito de pesquisa científica. Então, se você tem interesse em outra temática dentro de psicologia ou filosofia, é só acessar nosso canal e assistir a algum dos mais de 400 vídeos disponíveis. Hoje nós vamos estar falando mais diretamente para pessoas que costumam ou realizar pesquisa ou se embasar, embasar o seu discurso em pesquisas científicas, em estatísticas. Muito cuidado, muita cautela. Eu vejo com certa frequência as pessoas, e principalmente o meio midiático é campeão nisso, ficar utilizando estatística para fazer sensacionalismo. Ah, as estatísticas mostram que isso, que aquilo. Ah, pesquisas apontam isso e aquilo. Redobrem cautela. Sempre que vocês ouvirem estatística, pesquisa, redobrem cautela. Não se deixem levar por um anúncio inicial. Se aprofundem no tema e se aprofundem em o que é essa pesquisa e como ela foi realizada. Por quê? Porque a estatística, ela me diz o que eu quiser que ela diga. Essa história de que a matemática é ciência exata, que não erra, balela. A matemática pode até ser considerada, eu pessoalmente não considero, mas pode até ser considerada como uma ciência exata e não errar. Mas quem faz uso dela, faz o uso que bem entende dela. Então eu posso ter uma estatística que me aponta uma coisa ou seu total inverso. Vai depender de como eu manejo essa pesquisa. Quem minimamente conhece os métodos de pesquisa, sabe como se dá andamento numa pesquisa científica, sabe que existem vários parâmetros para que eu consiga realizar uma pesquisa. Dentre esses parâmetros eu devo escolher uma temática, eu devo escolher um material de embasamento, livros, referências bibliográficas e quando é uma pesquisa prática eu vou me utilizar de um grupo amostral, eu vou me utilizar de uma amostra mesmo de população para realizar ou a pesquisa ou experimento. E aí o que vem nessa questão? Esse grupo amostral que eu utilizo, essas pessoas a serem participantes ou da pesquisa ou do experimento, elas me dizem muito a respeito dos resultados que eu vou obter nesse experimento. Por exemplo, eu posso publicar um artigo ou uma matéria com o seguinte título: entrevistados afirmam, 90% dos entrevistados afirmam já terem matado alguém em sua vida. Nossa, dá a impressão que a população mundial é constituída 90% de assassinos. Pois é, só que aí você continua lendo a matéria ou o artigo e um pouco mais abaixo consta a seguinte informação: entrevista realizada em presídio tal no setor de prisioneiros acusados de homicídio. É bem possível que se eu vou dentro de um presídio, na parte onde estão presas pessoas que cometeram homicídio, 90% dos resultados da pesquisa vão apontar que as pessoas já cometeram um homicídio na vida. Então, o grupo amostral que eu escolho diz tudo a respeito do meu resultado. E claro, aqui eu me utilizei de uma situação bem emblemática, bem quase hilária, para realmente deixar isso muito explícito. Mas às vezes não é tão descarado e ainda assim altamente prejudicial para a compreensão do resultado. Por exemplo, qual é a diferença entre eu pegar o nível de satisfação do salário mínimo em uma região como São Paulo e eu pegar o nível de satisfação com o salário mínimo em uma região como o Nordeste, por exemplo, onde talvez o custo de vida é um pouco menor do que em São Paulo, onde a pessoa tem que pagar em São Paulo, no caso, aluguel, impostos caros, transporte para ir trabalhar. O que é perto de R$1.000 para uma pessoa que gasta quase isso só em aluguel, sendo comparado a uma pessoa em outra região que talvez tenha uma residência própria e que consiga ir trabalhar sem necessidade de transporte público. E aqui não estou valorando dizendo que um lugar é melhor que o outro. Estou apenas especificando que o custo de vida de uma pessoa vai ser totalmente diferente do custo de vida de outra. E que esse custo de vida vai dizer muito a respeito do nível de satisfação com um certo valor salarial para uma e para outra. Então, se eu tenho um custo de vida de R$1.200,
O meu nível de satisfação com o salário de menos de 1.000 é uma. Se eu tenho um custo de vida de R$ 500, o meu nível de satisfação com o salário de quase R$ 1.000 é outro. São diferenças gritantes. E nós temos isso dentro do Brasil à torto e direito. Então, se eu faço, por exemplo, uma pesquisa, o nível de satisfação do atendimento público de saúde em uma cidade onde eu tenho 2 hospitais, várias unidades de atendimento básico para uma cidade pequena, é um nível de satisfação com a saúde pública. Se eu faço isso no mesmo lugar mencionado anteriormente, lá no Nordeste, onde muitas vezes tem um posto de saúde, em uma cidade que fica a 50 quilômetros de distância, que eu tenho que fazer esse percurso de barco, de a pé e vários outros recursos, é outra história. É outro nível de satisfação. Então vocês percebam como o grupo amostral que eu escolho para minha pesquisa, ele é diretamente influente no resultado dessa pesquisa. E aí muitos vão se perguntar, mas então eu não posso usar pesquisa, não posso usar estatística para embasar o meu discurso, ou para embasar a minha escrita, ou para embasar o que for, para embasar inclusive um vídeo. Não só pode, como deve. É para isso que as pesquisas estão aí. Agora, o que é a grande questão? Não faz diferença o resultado da pesquisa. As pessoas têm muito hábito de se apegar aos resultados. A pesquisa aponta que tantos por cento da população é isso. Pouco me interessa quantos por cento da população é o quê. O que eu quero saber é qual parte da população foi entrevistada. Que situação se encontra essa parte da população? Qual é a condição social dessa parte da população? Qual é a região na qual eles estão inseridos? Essa região tem que recursos? É diferente eu falar também de uma pesquisa de nível de satisfação, por exemplo, em relação à escolaridade, à educação, em um bairro onde tem uma escola no meio do bairro, e eu entrevistar lá o outro pessoal que mora no interior que tem que fazer 20 quilômetros para chegar na escola todo dia. São coisas totalmente distintas, são realidades totalmente diferentes. Então, quando nós vamos pegar uma pesquisa, uma estatística, qualquer coisa, para embasar discurso, para embasar pesquisas, novas pesquisas a serem feitas, para qualquer coisa, o mais importante de tudo não é o resultado, mas sim o tratamento que foi dado a esses dados. O tratamento de dados é o que mais me interessa, porque conforme a população amostral que eu escolho, conforme a forma como eu manejo esses dados, eu faço com que uma pesquisa diga o que eu bem entendo dizer. Então, temos que parar com essa visão que temos de que a ciência absoluta não erra, não mente. Isso é balela. Isso é afirmação de quem não conhece o meio científico. Quem minimamente conhece o meio científico, já fez pesquisas, estuda, sabe que uma pesquisa, que uma estatística, que qualquer entrevista, qualquer coisa, mesmo realizada de maneira extremamente científica, seguindo todos os parâmetros científicos, ou a maioria deles, porque dentro dos parâmetros também está você delimitar a população de uma maneira que ou você aplique esse resultado só àquela população, ou então você tem que pegar um grupo amostral que represente toda a população que você vai aplicar esses dados. Dentro disso também isso está também nas questões de pesquisa, mas nem sempre são respeitados como deveriam. Mas enfim, mesmo que eu faça uma pesquisa de acordo com as exigências científicas, ainda assim eu não tenho garantias de que, de fato, essa pesquisa vai ser bem interpretada ou que essa pesquisa não vai ser utilizada intencionalmente de maneira a apresentar dados que talvez façam um alarde maior do que a realidade. Como eu mencionei anteriormente, os canais midiáticos são, assim, expert nessa ação. É ridículo, você não sabe se você ri ou se você chora quando você vê os canais de televisão, principalmente, falando de estatísticas. Você vê que é patético, porque eles te falam tantos por cento de tal coisa, mas não te dizem qual foi a população que foi entrevistada para isso, não te dizem qual foi a forma que foi questionado. A forma como você faz uma pergunta influi totalmente na resposta que você vai obter. Por isso também existem vários parâmetros que a ciência busca estabelecer para como formular perguntas em entrevista, por exemplo. Porque se você formular uma pergunta muito complexa,
e com uma parte simples que possa ser compreendida pelo teu entrevistado, é possível que muitos deles respondam pela parte simples, sem compreender o restante da pergunta e sem te questionar a respeito do restante da pergunta por vergonha. Então existem várias formas de você manipular se você for mal intencionado e se você não seguir condutas éticas de pesquisa. Existem várias formas de você manipular uma pesquisa e fazer com que ela te aponte os dados que você quiser, sem necessariamente ter alterado diretamente esses dados. Então você tem como manipulá-los e alterá-los indiretamente. Por isso temos que ser extremamente cautelosos quando vamos nos utilizar de pesquisas de dados científicos. Porque nem sempre eu tenho a garantia de que esses dados são aplicáveis à minha realidade, nem sempre eu tenho a garantia de que esses dados foram adquiridos de formas totalmente éticas. Então não é à toa que a maioria das pesquisas, dos artigos científicos, das teses, das monografias, tem subtópicos intitulados, por exemplo, materiais e métodos, grupo amostral, tratamento de dados. Então, tratamento de dados é um tópico muito importante de estar averiguando dentro de uma pesquisa. Como que foi feita a interpretação desses dados? Como que se chegou até esses dados? Qual foi a população que eu escolhi para estar trabalhando e recolhendo esses dados? É diferente, por exemplo, eu fazer uma pesquisa sobre o nível de saúde em idade avançada no Japão, que é uma realidade cultural, é um tipo de alimentação, é uma forma de vida, e eu fazer uma pesquisa sobre a qualidade de vida em idade avançada no Brasil. Então são duas realidades diferentes. E aí se eu pego uma pesquisa de lá e jogo aqui, sem explicar muito detalhadamente que é de lá, pode dar a entender coisas totalmente diferentes da realidade que eu tenho. Então tomem muita cautela quando forem ler, utilizar pesquisas, estatísticas, entrevistas. Sempre se preocupe muito mais com o percurso do que com o resultado final. O resultado final é o mais insignificante dentro de uma pesquisa, porque ele pode ser o que eu quiser que seja. Vai depender de todo o percurso que eu fiz até chegar nesse resultado final. E não é à toa que o meio científico exige que você coloque esclarecido toda a metodologia que você utilizou para chegar até aquele dado. Para que justamente a partir desse percurso, dessa metodologia, você tenha como perceber se esse dado de fato reflete a tua realidade, se esse dado de fato foi obtido por meios confiáveis. É diferente eu pegar um grupo amostral de 10 pessoas e generalizar isso para um país inteiro, e eu pegar um grupo amostral de 3, 4 mil sujeitos de pesquisa, para aí sim estar generalizando isso para o país todo. E mesmo assim, é diferente eu pegar 2, 3 mil de uma região só, e eu pegar 2, 3 mil pegando 500 daqui, 500 de lá, 200 de lá, 300 de lá. É diferente. Os meus resultados serão totalmente outros. Então fiquem muito atentos a isso. Tanto quem faz pesquisa na área científica, acadêmica, que é estudante de qualquer área, ou tanto quanto quem se utiliza desse tipo de dados para embasar seu discurso. Então eu vejo muitas vezes as pessoas afirmando: mas já foi pesquisado em tal lugar e já apontou isso. Cuidado, cautela. Verifique como foi feita essa pesquisa. Qual é o grupo amostral utilizado para essa pesquisa? Como foi realizado o tratamento de dados dessa pesquisa? Porque eu posso fazer com que a pesquisa diga o que eu quiser e o que for do meu interesse dizer. Espero que esse vídeo tenha sido útil para quem o assistiu. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei e até um próximo vídeo.